Em 9 de novembro de 1790, o Negre, ou Negro, navio francês de 395 toneladas, zarpa do porto de Nantes em direção ao Golfo da Guiné, deixando no cais os tumultos políticos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não resiste aos ventos úmidos e salgados do Atlântico. Nos arredores de Urbani, ao sul da Nigéria, 263 vozes são confinadas no porão da Revolução Francesa. Em 16 de junho de 1791, após 41 dias de travessia, o Negre chega à cidade de Cabo Francês, atual Cabo Haitiano, no Haiti, para abastecer a indústria colonial. Homens, mulheres e crianças embarcaram, mas somente uma matéria indistinta e combustível desembarca: negro, madeira de ébano. Entretanto, algumas semanas mais tarde, em agosto de 1791, essa matéria falante ergue o punho em revolta, e as plantations das planícies do Cabo incendeiam-se pelo desejo de liberdade. Raros são os momentos em que a questão ambiental e a questão colonial são relacionadas. Menos ainda são as ocasiões em que ecologia e colonialismo são tomados como indissociáveis. Em Uma Ecologia Decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, lançado pela Ubu Editora em 2022, o Malcolm Ferdinand nos convida não somente a romper com a lógica de um ambientalismo longe dos corpos e dos saberes das epistemes subalternizados, como também nos instiga, com base na materialidade de diversas lutas sociais, a trilhar caminhos que superem o que ele chama de dupla fratura da modernidade. O Malcolm Jama Ferdinand, nascido em 1985 na Martinica, até hoje uma colônia francesa, e veja bem, Malcolm nasceu numa colônia francesa. Não é só a colonialidade que persiste até hoje, o colonialismo formal persiste também. O Malcolm formou-se engenheiro ambiental em Londres e doutorou-se em filosofia política e ciência política em Paris. Seu espaço, ou seu lugar de nascimento, construção de sociabilidade e de imagem de mundo, reflete a sua prática profissional como adulto, ao ser inspirado e influenciado por 3 de seus conterrâneos martinicanos, Aimé Césaire, Frantz Fanon e Édouard Glissant. Derivado da sua tese de doutorado com trabalhos de campo na Martinica, em Guadalupe, em Porto Rico e no Haiti, Uma Ecologia Decolonial é organizado a partir da metáfora de que a modernidade é um navio negreiro enfrentando uma tempestade ecológica, cuja lógica de localização de corpos e epistemes obedece à configuração hierárquica do navio. Em seu convés, encontra-se os comandantes e a tripulação não racializados, ou mesmo sem cor, brancos e colonizadores. E no porão estão os corpos pretos desumanizados e transformados em negros, racializados e transplantados ao continente americano para se tornarem forças motrizes de uma engenharia colonial baseada na plantation. O navio negreiro não é só uma figura histórica, é também um dispositivo político. Apesar de o tráfico ter acabado formalmente no século XIX, o dispositivo político do navio negreiro persiste até hoje. Cada capítulo do livro inicia com uma rápida história de um navio negreiro real, em que tal resgate histórico baliza a discussão do capítulo. A ecologia é pensada não do convés, mas sim a partir do mundo caribenho e desde o porão do navio da modernidade. O livro está organizado em 4 partes com um estilo muito sistemático e didático de exposição de conceitos e teorias. A parte 1 denomina-se A Tempestade Moderna, Violências Ambientais e Rupturas Coloniais. A parte 2 é A Arca de Noé, quando o ambientalismo recusa o mundo. A parte 3 é O Navio Negreiro, sair do porão da modernidade em busca de um mundo. E a parte 4 é Um Navio Mundo, fazer mundo para além da dupla fratura. Essa modernidade fabrica uma dupla fratura, colonial e ambiental. A fratura colonial coloca em oposição um homem branco, europeu ou ocidental, o qual seria um locus de enunciação ocultado, algo que paira pelo ar, que ninguém sabe exatamente quem emite essas informações, e o único grupo cujas ideias e práticas sociais seriam universalizáveis, e o resto. A fratura ambiental opõe, por sua vez, o planeta ou a natureza e o ser humano, desenraizando a experiência humana ecológica.
Além das separações internas ambiental e colonial, a modernidade separa, dicotomiza e fratura ecologia e colonialismo. É uma fratura na maneira de conceber o mundo, é uma fratura sociológica, política e epistêmica. Essa dupla fratura da modernidade gera um habitar colonial, que é uma forma de habitar a Terra reflexo do mundo moderno que permanece mesmo com o fim do colonialismo, dialogando com a permanência da colonialidade de que fala o Aníbal Quijano. O Malcolm concebe o conceito de habitar colonial a partir de 3 princípios. O geográfico, porque é localizado, encerrado, fechado num espaço determinado e geograficamente subordinado ao habitat metropolitano. O exploratório, que é a extração de porções da superfície da Terra com fins comerciais. E o altericídio, a recusa de habitar a Terra na presença do outro. Daí, 3 atos principais, ou o que a gente chamaria de 3 práticas espaciais, fundamentam o habitar colonial. A apropriação da terra pelos colonizadores, o desbravamento com o abate de grandes porções da natureza e o massacre de ameríndios e as violências específicas às ameríndias, com a imbricação, a junção da ideologia colonial com a dominação masculina, destacando que esse habitar colonial é intimamente ligado à violência de gênero. As repercussões espaciais ou os traços do habitar colonial a gente vê e sente na instituição da propriedade privada, no estabelecimento da plantation como forma primordial de ocupação do espaço e na exploração massiva de seres humanos por um modo hierárquico de produção. Aí chegamos à crítica do que se chama de antropoceno. O antropoceno, como um modo de interpretar o período atual em que o homem influi mais incisivamente no ambiente natural desde a primeira revolução industrial e cada vez mais perceptível na aceleração das alterações climáticas globais. Malcolm diz que o antropoceno parte da perspectiva de que toda a humanidade estaria na mesma parte do navio da modernidade, o convés, e diante de uma tempestade, esse antropoceno esconderia que atiraria ao mar os corpos do porão. Da mesma forma que a expressão ação antrópica mascara a luta de classes e a maneira que diferentes classes e grupos impactam e devastam a natureza. Bom, o Malcolm propõe entendermos essa era iniciada com o colonialismo até os tempos atuais como plantationoceno. Um modo de organização espacial chamado de habitar colonial, sustentado pela plantation, promove o matricídio, o extermínio de Mãe Terra e sua conversão em recurso a ser explorado, mudando a toponímia. Ele escreve que o matricídio causado pelas plantations é também o apagamento dos nomes da Mãe Terra no mundo. Esse matricídio também muda os ecossistemas e impõe o fim da concepção do Caribe como ilhas e Mãe Terra, ou seja, o fim de uma imagem da Terra. O plantationoceno, que é o desenvolvimento do habitar colonial, faz com que a gente entenda 5 dimensões. A nível material e econômico, nós temos a reprodução global da economia da plantation. A nível histórico, tem o restabelecimento da historicidade das mudanças ambientais globais sem apagar os fundamentos coloniais e escravagistas da globalização. A nível geográfico, o plantationoceno oferece uma compreensão das relações de dependência das mudanças globais a partir das lógicas da plantation. A plantation não se limita às fronteiras da propriedade rural ou da fábrica. A plantation ela designa as injustiças espaciais globais, as relações de poder e de dependência entre lugares situados em diferentes pontos da Terra. Assim, a violência da plantation ela é confinada em um longínquo lá, enquanto os produtos finais são consumidos em um tranquilo aqui. O nível político é a imposição de uma política da plantation em que a sua continuidade dita a orientação de instituições públicas, universidades, serviços estatais e gosto dos consumidores. A plantation comanda maneiras de viver junto e de habitar a terra. E, finalmente, o nível cosmopolítico do plantationoceno expõe as relações pelas quais uma minoria da Terra impõe um tipo de composição do mundo com os não-humanos.
a exploração compulsiva e padronizada. Com o plantationoceno, o Ferdinand recoloca a escravidão dos pretos como uma maneira violenta de estar em relação a outros humanos por uma política do porão, e ao mesmo tempo como uma maneira destruidora do habitat da Terra e de se relacionar com os não-humanos, constituindo o que ele chama de negroceno. Nesse negroceno, o escravizado preto, tornado negro, não é um outro, ele é o fora. Desde a perspectiva do colonialismo francês no Caribe, Malcolm demonstra que a presença do escravizado preto está condicionada à manutenção desse fora de um lugar comum, fora da terra e de um mundo comum. Ele fala que os escravizados pretos são aquelas e aqueles a quem o mundo é recusado. Essa política do porão é sistematizada por 3 rupturas. A ruptura inicial é aquela com o mundo familiar das terras de África. A ruptura ecumenal na relação entre indivíduos e comunidades com suas terras, lugares, localizações e também com um rico conjunto de não-humanos, baseando seus regimes alimentares, relações com animais, plantas, cursos d'água, árvores, astros e espíritos que foram interrompidas. Essas relações que foram interrompidas ou que a gente chamaria de ruptura geoepistêmica. E a ruptura da relação com o corpo, uma vez que o indivíduo aprisionado não pode mais se relacionar da mesma maneira com seu corpo, perdendo a sua arte, suas habilidades, suas aptidões, enfim. O negroceno, então, é a outra cara do plantationoceno, a era geológica na qual o habitat colonial e as destruições ambientais são acompanhadas da produção material, social e política de negros. O livro do Malcolm se propõe a mexer com as narrativas ambientalistas que refletem em ações que querem proteger ou conservar a natureza, excluindo gentes e justificando formas de dominação. Para ele, a mentira das políticas ambientais é a de que seria possível reparar a natureza sem reparação para povos originários e historicamente escravizados e colonizados. A maior parte dos abolicionismos do século XIX não se preocupou com o destino ecológico das colônias. A abolição da escravidão foi separada e fraturada da exploração colonial da terra por meio da plantation, o que ironicamente Malcolm chama de emancipação plantationária. Ele escreve que a emancipação plantationária e a abolição sem ecologia convergem para o mesmo horizonte, a manutenção da plantation negreira e misógina. Assim, a preservação do habitat colonial e de suas plantations foi a condição da abolição dos e das escravidões dos pretos nas Américas. Contra essa pseudo-emancipação, essa emancipação mais ou menos, que mantém a lógica exploratória colonial, o Malcolm destaca o aquilombamento. Essa que a gente pode chamar de prática espacial de resistência e existência. É para ele uma prática ecológica e política partindo de uma matrigênese, uma criação de mãe terra, seguida de uma metamorfose crioula, de um eu e de um corpo recuperado, e chegando à ecologia política de uma comunidade humana e não humana a ser preservada. A partir do aquilombamento, o Malcolm passa a discorrer sobre o combate à ecologia colonial com o que ele propõe enquanto uma ecologia decolonial. Ele escreve: a ecologia decolonial é uma ecologia de luta. Longe do ambientalismo da Arca de Noé, que recusa o mundo e prolonga a dominação dos escravizados, trata-se de questionar as maneiras coloniais de habitar a Terra e de viver junto. O confronto das destruições ecossistêmicas está, portanto, intimamente ligado a uma exigência de igualdade e de emancipação. A partir do imaginário do navio negreiro, a ecologia decolonial é uma saída do porão do mundo moderno. A ecologia decolonial seria uma crítica renovada das colonizações históricas e contemporâneas por meio da centralidade das questões ecológicas. É o reconhecimento de que a relação colonial não se reduz a grupos humanos, ela inclui relações com não-humanos, paisagens e terras por meio do habitat colonial. Dito isso,
A dominação colonial não pode ser pensada apenas como uma mudança de relação de humanos com humanos, mas necessariamente como transformação da relação colonial com paisagens e com não-humanos, inclusive em suas formas escravagistas. A ecologia decolonial se apresenta como um prolongamento ecológico das críticas existentes à fratura colonial. Depois o Malcolm resgata a hipótese de Gaia, proposta em 1979 pelo James Lovelock, como um exemplo de uma perspectiva de Terra enquanto nave espacial que conserva a fantasia pré-globalização, negando aquele nó colonial de 1492. Essa hipótese de Gaia é presa num ambientalismo que apaga as continuidades socioeconômicas, políticas e imaginárias entre humanos e não humanos. Se recusa a conhecer e reconhecer a fratura colonial da modernidade. Em contraponto à hipótese de Gaia, o Malcolm coloca a hipótese cosmopolítica Haiti. Ele fala que a hipótese Haiti é inicialmente a proposição de que a Terra seja a base de um mundo cujos sistemas físico-químicos, estratos geológicos, oceanos, ecossistemas e atmosfera estejam em arranjos intrínsecos juntos com as dominações coloniais, raciais e misóginas dos humanos e não humanos, bem como com as lutas contra essas dominações. Reconhecer a intrusão de Haiti é reconhecer a imbricação ecológico-política da constituição colonial da modernidade nas maneiras de habitar a Terra, colocadas em causa na crise ecológica de hoje. A superação da dupla fratura da modernidade, o aquilombamento e a hipótese Haiti, no centro de uma ecologia decolonial, são armas para esvaziar esse porão do antropoceno, o antropoceno como um verdadeiro navio negreiro que recusa o mundo. A saída do porão por meio da ecologia decolonial é uma série de lutas sociais em que a preservação dos ecossistemas e a emancipação de uma situação colonial são o mesmo problema. O Malcolm coloca no horizonte de uma ecologia decolonial a construção de uma ecologia do mundo, que ultrapassa as separações colocadas pelas noções de natureza, meio ambiente ou planeta. Esses três termos falam de uma ecologia com uma névoa discriminatória que contribui violentamente para a ruptura entre os que são eleitos e aqueles para os quais o mundo é recusado. A descolonização, nesse sentido, não seria da natureza, pois o campo de batalha não é a natureza, mas sim o mundo. É um fazer mundo. Em uma das incontáveis passagens do livro que mostram a superação da dupla fratura da modernidade em direção a um novo fazer mundo, ele escreve: a interrupção da transmissão de poluentes e moléculas tóxicas às crianças por nossos cordões umbilicais deve ser acompanhada pela interrupção da transmissão, por esses mesmos cordões, das misoginias, dos racismos e das injustiças sociais. A obra do Malcolm Ferdinand, ao pensar a ecologia a partir do mundo caribenho, propõe um deslocamento epistêmico dos pensamentos do mundo e da terra no centro da ecologia, uma mudança de cena das produções de discursos e de saberes. A ecologia decolonial colocada não é um tipo de corrente, não é uma corrente ou uma vertente da ecologia como o socioambientalismo, o ecofeminismo ou o ecossocialismo. Para o Malcolm, a ecologia é ou não é decolonial. A ecologia corrente, mainstream, aquela que é mais falada pelos grandes meios de comunicação ou pelos aparatos ideológicos, é um espaço ocupado por poucos com um significado colonial, assim como a maior parte do pensamento ecológico e ambiental é colonial. Na matriz desse fazer mundo ecológico está o quilombo. Dá para a gente ver que o aquilombamento é uma prática espacial de matriz ecológica e que a gente propõe, sem grandes problemas, levar essa reflexão para as práticas espaciais dos povos indígenas. A gente também pode pensar o habitat colonial como uma categoria geográfica para denominar o modelo de organização espacial da moderna colonialidade, justamente a lógica espacial que precisa ser rompida. O Malcolm faz uma profunda reflexão que tem condições de ser um marco na ecologia política. É uma obra muito sistematizada, didática e bem ilustrada,
e criativa. Uma criatividade que vem muito do locus de enunciação discursiva do Caribe, de onde ele fala, mais especificamente da ainda colônia francesa da Martinica. Em breve, provavelmente, a gente vai ver proposições do Malcolm retroalimentando lutas ecológicas e anticoloniais, como foram aquelas que contribuíram para a concretização desse livro. A nossa ecologia não é a do Greenpeace, a do WWF ou das conferências do clima da ONU. A nossa ecologia é a do quilombo, é a da aldeia. Inscreva-se no canal do NEPS, compartilhe nossos vídeos e contribua com a divulgação científica.